Alô. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos bem-vindos a mais uma tarde gostosa para a nossa Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. E, como sempre, já antecipadamente peço para que mantenham os celulares pelo menos no modo Vibra Call, para não fazer barulho, tá bom? E a gente vai, então, iniciar a nossa tarde com a oração de abertura do trabalho, tá bem? Vamos então. Ficando o mais confortável possível, fechando os nossos olhos, orando em pensamento, de corpo e alma, rogando a Jesus, o Mestre amado, o amigo querido de todas as horas, que esteja conosco em mais essa tarde, na representação de seus discípulos espirituais que se fazem presente conosco, harmonizando a nossa casa, harmonizando a nossa tarefa. Todos sintam-se acolhidos e abraçados pelo amor querido do nosso Mestre Jesus. Amigos da espiritualidade, que nos auxiliem a termos a mente aberta e que possamos compreender da melhor maneira possível o que hoje será exposto, que tenhamos esse aprendizado levando conosco para o dia a dia de nossas vidas. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, meus queridos, teremos a nossa palestra sobre a inclusão da criança deficiente. Com um enfoque na bondade, se ensina na prática. É com a nossa querida Andréa Clara. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre pessoas com deficiência. Eu acho que é mais abrangente, porque não são crianças, né? Na verdade, nós vamos estar falando sobre a inclusão de espíritos que estão em determinados corpos com limitações, com deficiências, com as quais eles precisam aprender a conviver e nós também. Então, para iniciar, eu imaginei essa figura em que a gente acha que todos somos iguais e que aí a gente precisa das mesmas coisas. E a gente descobre que o mais importante é a equidade. Um não precisa de nada, o outro precisa de apenas um apoio e o terceiro precisa de 2 apoios. Mas mais importante do que isso, quando a gente elimina a barreira que faz com que cada um precise de algo para que consiga, neste caso da figura, enxergar, ver o que tem após o empecilho, mas que com a pessoa com deficiência, tudo vale a pena, inclusive a barreira, que é para a gente, com a equidade, saber solucionar. Vamos falar de inclusão, lembrando primeiro que não somos iguais, somos diferentes. E essa diversidade é importante para o nosso crescimento moral, espiritual. Porque reconhecer dificuldades é algo que a gente já precisa estar trabalhando há muito tempo. Mas valorizar e entender como lidar com a diferença é algo que estamos ainda construindo. Na palestra de hoje, a gente começa até falando sobre a questão da nomenclatura. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, é porque ela não é mais portadora. E eu já expliquei sobre isso. Portabilidade, a gente troca de banco quando a gente não gosta. Mas o portador de deficiência, ele não portabiliza a sua deficiência. Então, não é mais, né, portador.
não é mais especial, porque não há uma especialidade quando se tem uma deficiência. E eles próprios escolheram ser chamados de pessoas com deficiência. E para uma transformação social, através da nomenclatura, conquistando esses direitos, até no que significa o que acontece com essa pessoa. Então, elas têm uma deficiência, elas estão com. E a condição? A condição de ter essa deficiência, ela pode ser solucionada pelos recursos, como a gente viu na imagem, um não precisa, o outro precisa de um caixote, o terceiro precisa de 2 caixotes. Então, cada um, na sua especificidade, precisa de algo. E se não houver a barreira, todos não precisam. Mas o ajuste é o uso do recurso. E as adaptações são essa disponibilidade de acesso para que essas pessoas tenham interação. Ou seja, sejam tratadas da forma que lhe é permitida. Não é porque uma criança usa cadeira de rodas que ela não consegue brincar de bola. Ela não vai chutar, mas ela pode acionar a bola com a mão. E o interessante da gente aprender isso com as crianças é que eles não conseguem perceber isso. E chamam para brincar. Aí vamos pular corda, mas ele não consegue pular, mas a gente consegue dar a volta com a corda e passar a cadeira de rodas. E todo mundo brinca. E é uma forma de ser incluso. E sempre há possibilidades. Uma vez eu estava dando uma aula, eu sou professora, de inclusão de crianças deficientes visuais. E aí eu falei assim, é difícil a gente brincar de esconde-esconde com uma criança de deficiência visual. E uma outra criança fez, por quê? Eu não entendi. E eu fiz assim, porque ela não enxerga. E daí? A gente vai contar, ela vai escutar. E quando ela pegar o primeiro, a gente vai dizendo, tá quente, tá frio. Então, sempre há possibilidade de adaptações. E quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente vê uma condição físico-motora apresentada, que é visível. Temos o ambiente vivenciado, que isso constrói a personalidade. E a tarefa a ser realizada, que é o desafio. Não apenas para aquele espírito que está ali, mas muito mais para quem está no seu entorno. E isso traz a oportunidade do nosso crescimento. Diante das dificuldades, diante de pensar nessas adaptações. Porque a gente passou uma época, e vai estar aí, que a gente excluía mesmo. Depois a gente aceitou, mas não sabe o que fazer. E hoje a gente não sabe o que fazer, mas as discussões, a abertura de mentes, está nos trazendo novas visões. Então, a gente teve na antiguidade uma visão grotesca e desumana em que as pessoas com deficiência eram esquecidas, escondidas e abandonadas. Na era cristã, houve a fraternidade, que deu respeito e aceitação, mas a gente tinha a ideia de colocar numa escola especial para que ele se consertasse, para que ele aprendesse da mesma forma que todos, para que ele saísse dessa condição. E, na verdade, o Espiritismo nos dá a visão de que é preciso uma encarnação, neste momento agora, boa, cheia de auxílio, para que ele possa evoluir enquanto espírito. Ele e todos aqueles que estão em seu entorno. Porque ele em si traz só a oportunidade. Mas nós que estamos ao lado, convivendo, é que vamos aprender e muito, se quisermos, se nos dispusermos.
E aí a gente tem que começar, no primeiro momento, a olhar a pessoa. A pessoa com deficiência, existe uma pessoa e uma deficiência. Não é a mesma coisa, porque é um espírito encarnado. E aí é uma visão de Smith. E aí a gente tem que a inclusão trata a deficiência como um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Mas o que nos convida realmente é a perceber que, independente da limitação deste ser, nós precisamos garantir essa participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com todos nós. Porque a gente vai fazer alguma coisa e fulano que é inclusão, e fulano que... Não. Né? Isso a gente pensa depois, até porque a gente está pensando na pessoa. A deficiência a gente vê depois. E é muito desses nossos comportamentos que fazem com que essas crianças fiquem, às vezes, agressivas. Porque elas não se sentem incluídas. Então, elas querem bater na gente, elas querem morder. E nada mais do que um olhar diferente, um entendimento e compreensão daquela inconformidade e daquela dificuldade muito maior de expressão do que qualquer outra coisa. Eu não consigo comunicar o que eu desejo, o que eu sinto, então eu fico agressivo. Isso é normal do ser humano, até do animal. Quando ele quer uma coisa, ele vai lá, ele insiste naquilo. Então, a gente tem que ver a deficiência como oportunidades que tragam intercâmbio comunicacional entre nós. E aí a inclusão da visão espírita nos indica que a vida material é apenas mais uma etapa, mais uma parte da nossa existência. Mas a vida em si, ela é eterna. E nesse momento que estamos neste corpo, que nos limita, a única coisa que a gente tem que pensar é na oportunidade de trabalhar as nossas virtudes. Sejam elas de paciência, compreensão, acolhimento, entendimento dessa dificuldade e troca de experiências. Ampliar um campo que ele não fala, mas ele olha, ele sorri, ele sente. E ele vai começar a se expressar se a gente se predispuser a entender o que ele deseja. E duas coisas que eu sempre falo é o falar baixinho no ouvido e música. Como eles se transformam com atitudes tão pequenas, mas que tocam o fundo da alma. Uma criança inclusiva, uma pessoa inclusiva, a gente chega e não dá uma boa tarde, e não se aproxima, porque não sabe como tratar. Mas um boa tarde no ouvido baixinho é algo que a gente percebe uma diferença enorme. A música, que ele vai se habituando a ouvir, e quando ele gosta, ele vai nos informar que ele está gostando. Que a gente perceba que na visão espírita, deficiências tem dois caminhos. É um resgate, como eu falei, para a pessoa e para o seu entorno, porque é um aprendizado que se a gente quiser é muito, muito maravilhoso e engrandecedor, e é uma escolha de optar por caminhos mais leves. Nós não temos um sistema de consumidor em que a gente devolva o filho com deficiência, que a gente não aceite essas pessoas na escola. Não tem como. Então a escolha é de acolher e conviver bem, porque fica mais fácil, independente dos agressivos que nos batem, que gritam, que entram em surto, mas que, se a gente deixar esse momento passar, ele com certeza entra no eixo novamente e volta a nos procurar. Só que isso é uma questão que acontece
E aí a gente conversa e fala que não tinha necessidade de nada daquilo, mas que em 5 segundos outra frustração acontece e outro surto também. Mas a gente começa a entender a intolerância que ele tem a frustrações. E aí a gente volta a perguntar: quem de nós não sente isso? Quem não quer fazer só o que quer, o que deseja? E a gente aprendeu a se controlar e eles estão nos pedindo um socorro para que a gente ensine. E quando a gente começa a ter um olhar de que aquilo não acontece conosco, mas é que é uma problemática daquele espírito que está ali tentando entender o porquê e para quê das coisas e que precisa da nossa ajuda, que precisa da nossa compreensão para que ele vá modificando e sendo um pouquinho mais tolerante, entendendo um pouquinho mais. Talvez seja um convite, né, para a gente verificar o quanto que Deus, nosso Pai, é paciente conosco. Porque a gente falha e Ele está ali, aguardando, dando mais oportunidades. E a gente também tem estes seres junto conosco para que a gente faça esse papel da paciência e da compreensão. E aí, na visão espírita, todo esse acontecimento, toda essa dinâmica é um instrumento de evolução. São dádivas, caminhos que nos ajudam a reequilibrar as nossas energias, a olhar para dentro de nós e perceber por que tá tantas crianças, tantas pessoas com deficiência. Isso sempre aconteceu? O número aumentou? A gente não sabe responder. O que a gente sabe é que a sociedade precisa acolher. Que essas pessoas não são para serem esquecidas, são para serem inseridas. E se a gente não souber o que fazer, a melhor coisa é acolher. É ver como seres, como espíritos encarnados. E não ver como doentes ou diferentes. Mas há uma oportunidade de aprender a lidar com tudo aquilo que eles nos trazem e nos pedem socorro. Que a gente saiba que a aprendizagem, ela valoriza a oportunidade de viver através do aprendizado. E por muito tempo, a gente acreditou que o cérebro, num determinado momento, não aprendia mais. Mas a neurociência estará aí, nos garantindo que a gente aprende o tempo inteiro. O que acontece é com esse tempo mais jovem, nós somos mais caras de pau. A gente dá mais a cara a bater, porque 2 sentimentos ainda são menores, que são o orgulho e o egoísmo. E o preconceito que a gente vai adquirindo com a maturidade, infelizmente. Por isso que eu digo que as crianças não conseguem enxergar barreiras que nós adultos criamos. Que a gente perceba que essas crianças com deficiência, elas vêm, porque elas, além de precisarem crescer, elas vêm nos ensinar a ver além das aparências, ver além das suas possibilidades, porque ela não fala, mas ela olha. Do espectro autista sempre pega a nossa mão para fazer alguma coisa para eles. Então, eles sabem se comunicar. E talvez a gente precise aprender essa comunicação que não seja verbal. Então, a gente tem que estar muito atento para essas capacidades que eles têm, essas habilidades. E uma coisa muito forte é uma sensibilidade absurda e uma capacidade de absorver as coisas que estão acontecendo. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco que é muito importante a oração e a vibração. Aí a gente percebe que é preciso considerar características individuais, que não são todos iguais.
Tanto que o autismo acabou com o nome também, que é uma nomenclatura, para um espectro autista. Porque são várias nuances, né? E se a gente for perceber, todos nós temos um pouquinho, né? Algumas manias, alguns hábitos. É que dilui no nosso entendimento, mas faz parte do ser humano, que é uma capacidade motora e a influência que influencia na realização das ações de vida diária. E quando a pessoa não sabe se comunicar, hoje a gente já tem imagens nos quais as pessoas que não conseguem se expressar, se a gente for mostrando a ela a hora de tomar o banho, a hora de lanchar, elas aprendem. E aí eu percebo que isso é uma verdade, porque quem tiver bicho de estimação aqui, sabe que eles aprendem. E se eles tidos como instinto e não raciocínio como nós, porque também vamos colocar esse raciocínio entre aspas, porque nós somos seres que raciocinam, mas que matam filhos, que matam mães, que machucam o outro, né? Verbal, fisicamente, um monte de coisa. E se você doutrina algo, aprende, por que um ser humano não iria aprender? Não iria associar as coisas. O problema é que há uma certa dificuldade desse aprendizado acontecer e é necessário uma repetição maior. E as pessoas não acreditam. E aí na escola, por exemplo, quando chega a sexta-feira e volta na segunda, parece que acabou tudo. Que há um esquecimento. Por quê? Porque não foi mantido. As pessoas com deficiência precisam muito de rotina para que elas se acostumem e passem a aprender a lidar. Porque é a repetição que vai ajudá-los. Os que não sabem se comunicar, principalmente no verbal. Mas o que é plantado não é perdido. Logo, logo a gente retoma tudo aquilo e eles voltam a se lembrar e voltam a reconhecer o que é que aquilo está associado ao outro. E a música, de vez em quando a gente conversa com as famílias, tem muitas crianças que ficam felizes com músicas que escutaram quando a mãe estava grávida. Que eles gostam porque eles se remetem a esse período do útero. E aí a gente não pode esquecer que pessoas com deficiências, elas têm algumas coisas que não são parecidas conosco, mas elas são sensíveis, elas têm sim virtudes e elas têm capacidades. Eu vi há muitos anos atrás uma moça sem os 2 braços, que além de cozinhar, ela cortava o cabelo dos filhos com os pés. Pintores de boca. E às vezes nós temos mãos, dedos, unhas, tudo perfeito, e fazemos muito poucas coisas. Então, eles têm sim, basta a gente se colocar realmente com uma empatia no lugar dessas pessoas e valorizar aquela condição, que não é fácil, mas que traz um grande aprendizado e que nos convida ao conhecimento, ao entendimento e à compreensão o tempo inteiro. E elas são capazes, sim, de extrapolar os limites. Todas elas. Dentro das suas limitações, cada um com as suas, como nós também. Vai depender muito de como ela está sendo incentivada, estimulada e quais são as nossas vibrações para que ela tenha certeza dessa capacidade e dessa oportunidade de extrapolar os limites. E aí vem que o maior desafio de tudo são os cuidadores, são as pessoas no entorno, que antigamente a gente não tinha essa oportunidade. E que com esse aumento, né, do número de pessoas com deficiências, nós somos convidados a
entender tudo isso. E muitas pessoas, às vezes, são muito difíceis, ninguém vai negar isso. Mas elas são possíveis. E essa dificuldade é de uma revolta também interna, ninguém pode negar. Inclusive pela situação e pela nossa atuação. Então, ter esse olhar e entender e perceber que um tratamento diferente, com acolhimento, com a disponibilidade de acessibilidade, não de rampas, mas de carinho, de atenção, de acreditar que podem fazer isso, isso faz toda a diferença. Que a gente perceba que a deficiência tem 2 fatores bons, que é da ajuda a ambos que estão envolvidos nesse de aprendizado e um resgate também de todos. Porque nessa troca de experiências, a gente também aprende muito, além de ensinar. E aí a deficiência precisa de oração e vibração, eu já tinha falado antes. E a gente é convidado a orar pelos nossos filhos dormindo, porque são espíritos. E nesse momento de desligamento do nosso corpo físico, a gente fica mais audível, mais atentos, porque nós estamos falando com o espírito do nosso filho, com o espírito daquelas crianças, daquelas pessoas. E mesmo de longe. E uma vibração de acreditar no potencial deles. Acreditar que eles possam, sim, se desenvolver. Que não é deixar lá num cantinho, que não precisam interagir, que não precisam enfrentar as adversidades da vida. E o que eles precisam mesmo é desse apoio para cumprir a sua missão. E aí a gente tem como esse entorno de permitir o fazer e conduzir para que essa reencarnação seja redentora. Que não só ele possa trazer bons frutos dessa encarnação, nós que convivemos também possamos ajudar. Seja no ambiente de trabalho, seja numa escola, seja em família, seja com vizinhos. Que não é fácil quando eles começam a cantar muito alto, quando eles se desestruturam, quando eles quebram as coisas e a gente fica do lado e está ouvindo. Mas faz parte. Nada é por acaso. E se a gente não puder fazer nada, que lembre da oração, da vibração. Que todos nós não estamos juntos por acaso. Algo temos para fazer. E para finalizar, nós temos Paulo Freire nos afirmando que a inclusão acontece quando a gente aprende com as diferenças e não com os iguais. Porque os iguais não têm nada a nos acrescentar. E os diferentes têm a convidar a gente a um novo olhar, a um novo despertar para entendimentos, para empatia, para realmente se colocar no lugar do outro e perceber o quanto é difícil para ele e para quem está ao seu entorno, que também não sabe o que fazer. E esse caminho realmente é desafiante. É fácil dizer que a gente tem que conduzir, fazer com que aconteça, mas o nosso desafio é como. E eu também não sei essa resposta, mas eu sei que o acolhimento, o respeito, o fazer como as crianças sempre estão dispostas a incluir, a buscar. E é interessante que, às vezes, a gente, enquanto adulto, chama uma criança e ela não vem. Mas se você pede um amiguinho para ir, a influência do amiguinho, ou a vibração da criança, né, que não está nem esperando um não, ela vai lá, dá a mão e traz. E ele sempre vem. Difícil ele dizer um não para um coleguinha. Então, são esses caminhos que a gente vai descobrindo. E trazendo o interesse. Ah, mas ele vai fazer o que ele quer? Não.
naquele momento é interessante para ele se sentir acolhido. Com o tempo a gente vai incentivando e mostrando coisas diferentes. E para finalizar, que a gente perceba que é um desafio sim, porque como nós também queremos fazer o que a gente quer, e isso é muito bom, mas a gente aprendeu que não é sempre tudo que a gente quer fazer que a gente vai conseguir, eles também estão no mesmo caminho. Talvez com maior dificuldade, talvez com limitações. E é por isso que precisam tanto de nós. Boa tarde, muita paz a todos. Muito obrigado. Excelente, não é? Tem bastante reflexão para a gente fazer com a questão da inclusão, né? Até você me fez lembrar rapidamente da passagem que Jesus nos diz, né? Deixai vir a mim as criancinhas, por causa dessa pureza de coração e realmente quanto que é necessário para todos nós. Pessoal, vamos fazer nossa oração de encerramento da tarefa e depois eu vou dar só mais um recadinho, tá bem? Então, agradecidos que estamos, vamos novamente nos concentrar na paz de espírito que possamos manter agora, o equilíbrio, refletindo em tudo o que ouvimos na tarde de hoje, que a gente tenha o coração mais aberto, mais cheio de amor para oferecer a todos que nos rodeiam, em especial realmente a todas as pessoas que têm alguma necessidade especial. Que o nosso coração possa, cada vez mais, com o auxílio de Jesus, se desprender dos preconceitos e sermos mais fraternos a cada dia. Muito obrigado ao Pai querido, à espiritualidade amiga que nos ajuda e nos conforta. Que possamos manter essa paz e tranquilidade ao longo da semana. E possamos nos encontrar mais uma vez para outros aprendizados na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Solicitamos então a todos que agora aguardem seus lugares para depois serem encaminhados para o passe, tudo bem? Muita paz. Lembrando que para a semana que vem, no nosso encontro do sábado à tarde, teremos o tema material versus espiritualidade, tá? Com enfoque na evolução e os bens, como conciliar o material e o espiritual. Esperamos todos. E também estamos com nossa campanha, nós temos uma atividade para um encontro marcado para o dia 25 de março de 2023, das 19 horas às 23 horas, será o evento Flashback do Bem. É um encontro para dançar, para curtir aquela música clássica, né? Da quem tem a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, né? Lá anos 80, 90, tem bastante coisa legal. Quem gosta de dançar ou quem quer aprender um pouquinho, inclusive, vai ter uma professora de dança lá, que ela vai dar cassete flash dance, vai estar lá disponível para poder ensinar alguma coisa, para poder se divertir, tá bem? Então é diversão, música e dança, para quem sabe, né? Eu não me atrevo. Mas enfim, vamos lá, quem puder. Esse evento tem a panfletagem aí na frente também, quem quiser saber, tá bem? Para o dia 25 de março. Pessoal, só mais uma coisa. Por favor, fiquem atentos ao estacionar os veículos aqui no entorno, porque o pessoal da CET a todo momento pode passar, tá bem? Obrigado.